Olá pessoal, tudo bem? Como estão as coisas por aí? Estamos aqui mais um episódio do nosso podcast da Contabilidade Conectada 2026. Vamos nessa? Isso aí, pessoal. Estamos aqui com mais um convidado, um patrocinador do nosso evento Contabilidade Conectada, e ele vem aqui trazer para nós informações. Se você não participou do nosso evento, não tem problema, conecte-se aqui com a gente, que a gente vai falar tudo o que aconteceu e os nossos parceiros vão contar agora com calma e muito detalhe tudo o que eles fazem e o que eles podem agregar para vocês, tá? Eu quero falar com vocês aqui, né, com o Vicente. Fala, Vicente, você tá bem, cara? Tudo jóia, Saulo, boa tarde. Obrigado aí pela oportunidade, um prazer estar aqui. É isso aí. Batendo um papo com você. Vicente é um parceirão aí, a gente vem há algum tempo já conversando com alguns projetos, algumas coisas assim, e eu queria muito que ele tivesse aqui e ele contasse um pouco mais do quem é o Vicente, né? O que ele tá aprontando por aí, né, Vicente? Sim. A gente se conhece aí, né? A gente trabalhou junto na BIC, né? Na BIC já faz um tempo. Né? Bom tempo. Nem vamos falar quanto, né, Sei, Melhor sei. não, né? Não vamos entregar. Não vamos entregar muito, não, porque a gente começa a falar muito, né? Sim. Mas já faz muito tempo, para mim até uma honra ter alguém da BIC aqui, que a gente possa conversar e, né, quem sabe lembrar coisas aí, né? Bons tempos. Mas bons tempos mesmo. Mas, Vicente, antes da gente, né, começar a falar sobre o tema e também sobre o evento e tudo, eu acho que é legal você falar assim, fica super à vontade, fala quem é o Vicente, né? Quem é esse cara aí que mexe com tecnologia, que inventa as coisas, né? Da onde veio? O que você tá, né, tramando aí nos próximos episódios? Fica super à vontade aí para falar. Agora é com você, cara. Legal. Obrigado, Saulo. Dá um pouquinho aí um panorama da minha história, né? Sou Vicente, meu nome é Vicente, né? Sou empresário, atuo hoje no ramo de tecnologia. Venho de Marília, né? Eu sou natural Marília. de Marília. Legal. Sim. Sou o 8º filho de 9. Olha, família grande. Família grande. Minha história, né, começa ali, né, eu começo aí ter recordações, né, eu perdi meu pai muito cedo, né, lá em Marília. Minha mãe aí, na minha história, é uma pessoa muito importante, né, de muita fibra, né, que transferiu para nós, acho que a principal coisa, né, que eu trago comigo até hoje, que é a questão do caráter, né, a questão da idoneidade, né? A questão dos valores, né? Eu acho que os principais valores que eu tenho hoje, eu devo a ela. Bom, desde muito cedo, minha mãe sempre valorizou muito estudo, né? E eu, quando era pequeno, simplesmente eu ia para a escola, né? Não sabia muito direito, né, o que eu estava fazendo e para onde aquilo ia me levar, né? Só sabia que tinha que ir, Só né? sabia que tinha que ir. Na verdade, não tinha muita escolha, né? Mas é muito sábia, né? Na verdade, eu acho que o que transforma realmente é a educação, né? O que transforma é o saber, né? Isso é muito importante. Então, isso eu devo bastante a ela. Na minha carreira aí, eu entrei na universidade, né? Fiz Universidade de São Paulo, fiz em São Carlos, no campus de São Carlos. Fiz bacharelado. Então, eu sou bacharel em Ciências da Computação. Depois, saindo da universidade, vim para São Paulo, trabalhei na Itautec. Durante o tempo que eu trabalhei na Itautec, eu fiz especialização em marketing, né? E depois de um tempo eu terminei fazendo também especialização pela UFRJ em gestão por processos, né? Que legal. Então é uma área que eu gosto bastante, né? A parte de você entender o processo de forma mais geral, né? E a partir desse processo, assim, aí sim você começa a ter uma visão melhor de como as coisas funcionam e até na proposição de ideias, né? E de novas abordagens, né? Então, essa é a minha formação. Trabalhei na Itautec durante praticamente, acho que 10, 11 anos, né? Morei em São Paulo. Depois saí da Itautec, né? Conheci a Maria Aparecida, que era da BIC, que a gente atendia, né? Eu atendia a BIC. Nossa, muito legal, né? Olha que legal, vai lembrando agora, né? E já era um desejo, na verdade, era um desejo meu antigo de voltar para o interior, né? São Paulo
é um ambiente assim muito legal, né? Acho que muitas Você já foi quando era em Cabreúva? Quando eu vim para a BIC, eu vim para Cabreúva. Cabreúva já. Cabreúva, né? Cabreúva. Eu comecei a atender a BIC lá na Marginal, né? Na Malva Regi. E quando eu tive a oportunidade de vir para a BIC, ela já estava em Cabreúva. E esse, na verdade, foi o grande diferencial para mim, né? Poder você já queria vir voltar para o interior. Né? E que aí legal. Fiquei na BIC, né? Tivemos contatos lá, bons anos, né? Pessoal legal, né? Grande parte do pessoal que eu me relacionei, principalmente na área de tecnologia, continua lá, né? Então foi uma época bastante interessante. Saindo da BIC, eu já tinha também um desejo antigo de montar meu próprio negócio, né? Em 2002, mais ou menos, eu iniciei a minha empresa, que é a Syner Group, né? Atuando na parte de tecnologia, inicialmente com uma parceria aí com a IBM, né, com os produtos IBM, que a gente leva até hoje, né, a gente continua sendo parceiro IBM, mas nos últimos anos a gente tem se dedicado bastante à parte de desenvolvimento de soluções, né, de sistemas, né, então a gente tem alguns produtos nossos e também fazemos desenvolvimento sob medida aí pro mercado. Então aí se situamos, hoje é onde eu dedico aí grande parte do meu tempo. Tá vindo aí a nova geração, né? Não era uma expectativa minha, mas meu filho terminou iniciando com a gente, né? Já tá com a gente lá há 2 anos, mais ou menos. Seu filho tá bem ativo, né? Eu percebi nas redes, eu conheci ele lá no evento, lá, né? Tá bem ativo. Foi uma surpresa agradável. Né? Que legal. Meu filho fez administração. E minha filha, eu tenho uma filha que é a Vitória mais velha, né? Meu filho é o Lucas. A minha filha fez direito, né? Então, quando eles escolheram, né? A gente nunca influenciou, né? A decisão, sempre apoiamos, né? A decisão deles. Mas quando eles resolveram, né? Seguir as carreiras aí de administração e direito, eu já imaginei, né? Falei para minha esposa, no futuro provavelmente ou a gente vai ter que passar a empresa, né? Porque acho que não vai ter sequência. Mas aí o Lucas, né? Ele saiu para o mercado, voltou depois, né? Da experiência que ele teve em São Paulo, no Bank of America, e resolveu seguir. E aí ele tá com viés, inclusive, acho que bastante interessante, tá com um viés meio empreendedor, né? Então, hoje o Lucas, além de estar conosco, ele iniciou uma startup junto com alguns amigos, que é uma startup aí na área de geração de roteiros, né? Que legal. Com apoio de inteligência artificial, roteiro, né? Voltado o quê? Roteiro para logística? Viagem? Roteiros de viagens. Que legal. Então aí, ele inicia com o roteiro, né? Mas na verdade a ideia é dar o suporte para toda a viagem aí dos tipo usuários. Guia turístico, mais voltado com rotas, alguma coisa assim. Seria tipo uma agência, né? Vamos imaginar uma agência, né? Entendi. Onde o foco dele é definir o roteiro de viagens, né? Com a preocupação com o seu perfil, né? O que você gosta, né? Qual que é o tipo de viagem que você quer fazer. Então ele tenta definir um roteiro o mais próximo aí dos seus gostos, e aí em cima desse roteiro ele dá todo o apoio com relação a hotéis, passagens e tal. Marcar um dia para ele vir aqui explicar esses projetos pra gente, né? Isso é legal. E o orgulho fica ali, né? Sim. Eu vi que já começou a sorrisão, já viu, né? Assim, não, assim, eu nunca, e falo isso bastante para eles, né? Eu nunca deposito minhas expectativas neles, né? Eu acho que assim, isso é uma coisa que eu aprendi já há bastante tempo, né? Nós somos nós somos indivíduos, né? Cada um tem sua história, né? E eu acho que os filhos, a gente, na verdade, é só o meio, né? Para trazê-los aqui, e é lógico, dar todo o apoio, né? E dar todo o suporte e passar para eles, né? Tudo que a gente acredita que seja importante, né? E daí para frente eles seguem. Então, com certeza é um prazer, né? Tê-lo aí comigo, né, e vendo ele empreender, mas também seria se ele tivesse fazendo qualquer outra coisa. Sim, entendi. Muito legal, né? Muito legal mesmo, né? Você já tem uma pessoa que você já vai poder trabalhar ele para seguir, né, com projetos, né? Ele tem se mostrado com bastante interesse, ele tem aberto, né? Então ele começou com projetos, agora está abrindo para entender a empresa um pouquinho maior, está entrando na área comercial.
vai ter que entrar na parte de faturamento. E vai conhecendo, né, as áreas. Que legal. E falando aí da empresa, né, de projetos, conta pra gente, assim, que projeto que você tem, que pode agregar aí pra quem tá ouvindo a gente. Né? O que você tem de bom aí, né? Sei. Ou coisas que vão vir de bom também, né? Sei. Conta pra gente um pouquinho aí da Syner Group. Syner Group. Então, a nossa empresa ela é baseada em 3 pilares, né? A gente continua como parceiro IBM, então a gente vende produtos IBM, né? Além da parte de servidores, então a gente tanto vende quanto presta consultoria em produtos IBM. A gente tem um segundo pilar que é o desenvolvimento sob medida, então a gente entende a necessidade do cliente, entra lá no dia a dia do cliente, levanta as necessidades e a gente tenta desenvolver soluções que vão ajudar os nossos clientes aí nas tarefas diárias, né? Ou facilitando, ou agregando valor, ou diminuindo, de repente, a dependência de processos manuais, né? E liberando esse pessoal para questões aí que sejam mais estratégicas. E o terceiro pilar, a gente trabalha com alguns produtos, né? Então, hoje a gente trabalha basicamente com 2 produtos que são nossos. Um é o Audire, que é voltado para monitoramento de pendências, né, de empresas. Então, a gente busca a nível federal, estadual e municipal se tem pendências, caixa postal, se a CND está positiva ou negativa, né? Se tem pendências fiscais, e consolida isso tudo dentro da plataforma para facilitar o gestor aí no acompanhamento e na resolução depois dessas principais pendências. Que legal. E o segundo produto é o FontCash, que é um produto para processamento de receita variável, né? Principalmente comissões. Então, ele recebe o input, né? Que são esses valores que precisam ser processados e aplica regras de comissionamento que a empresa define, né? Então, aí em cima desse input dessas regras, ele faz a distribuição para os vendedores. Então, esse Audire, ele audita, ele entra na Receita Federal, ele vai entrando nos órgãos, né? Sim. E vai puxando o que a gente chama, né, popularmente, de capivara da empresa. Pode dizer assim? Sim. Vai puxando tudo. Exatamente. Então, o empresário, ele consegue ter na empresa dele, por exemplo, se ele quiser, uma visão geral da empresa dele. Às vezes ele nem precisa perguntar para o contador. Ele poderia ter lá um painel com todos os BOs ou não, né? Ou ele poder monitorar realmente antecipadamente a empresa. É isso? Exatamente. Na verdade, você falou uma questão interessante, né? Ele pode servir tanto para o contador dele, ou seja, para que ele monitore. A gente tem vários clientes que são contadores que trabalham com centenas, né? Tem casos que tem milhares de CNPJs. Então, para ele fazer isso, né? Para ele fazer esse acompanhamento, né? Se tem pendências, né? Desses CNPJs no dia a dia é muito complicado. Então, ele precisa de alguma ferramenta que apoie ele nisso. Então, o Audire também serve para os contadores ou para administradores, gestores, né? Que queiram fazer esse processo de uma forma mais rápida, né? E com mais eficiência, né? Então, o software permite isso, né? Então, essa consolidação de informação, ela serve tanto para o lado de quem está administrando a empresa, quanto para o lado do próprio empresário. Então, eu como empresário, posso querer auditar a minha empresa, independente do que o contador está fazendo, para saber se eu não tenho pendência, né? Se eu não tenho alguma coisa. Então, o contador ele pode adquirir sua ferramenta para poder auditar o trabalho dele, da equipe dele, né? Às vezes o cliente tem aquela equipe grande, várias empresas, né? E ali ele consegue ver tudo num painel só, né? Exatamente. E também a opção do empresário ou grandes empresas também, que pode adquirir para poder monitorar a empresa mesmo, né? Com um viés mais de auditoria realmente, né? Exatamente. Para não ser pego de surpresa, né? Então, com esse acompanhamento, ele não fica na dependência de um terceiro informar para ele. A gente está buscando isso diretamente do órgão oficial, né? Então, se aparecer alguma pendência, ele tem condições de saber com antecedência e tomar as providências para que resolva. Muito bom. E esse cache de dados, por exemplo, se eu tiver eu tenho um cliente que ele tem uma regra bem difícil de comissionamento. Só é o que recebeu, é X% do produto tal, aquele outro produto é tal e tal. Tô chutando aqui, você me corrige daí. Então eu jogo essas vendas para esse sistema e ele processa, ele vai dar o relatório de comissionamento, por exemplo, nesse caso. Ele aplica o split, né? Eu vou te dar um exemplo talvez mais simples, por exemplo, na área financeira. A gente tem vários clientes que são corretoras, né? Ou estão ligados a corretoras, são escritórios de investimento. Então, esses escritórios, eles processam, às vezes, milhares de comissões por mês. Então, para cada aplicação que você faz, ou para cada movimentação que você faz junto à corretora, através deles, eles vão receber
um comissionamento. Esse comissionamento chega para o escritório e ele tem os vendedores, né, que a gente chama de assessores lá. E ele tem as regras dele. Então ele fala, pô, pro produto tal, se o meu assessor vender esse produto tal, ele vai receber X. Se foi, de repente, esse produto que foi vendido é um cliente que ele trouxe, né? Porque tem o caso dos assessores trazer a carteira dele, puta, ele vai receber Y. Então tem vários critérios que eles terminam colocando que não seria simples ele fazer essa distribuição manual. Então a gente pega essas regras, codifica essas regras no software, e aí uma vez que ele recebe essas comissões, o software faz todo esse processamento. E é legal porque às vezes você pode ter um RP top de linha, mas ele não tem esse nível de detalhe para processar, né? Sim, são aplicações mais específicas, né? E o que dá para fazer é assim, apesar, por exemplo, de o RP não ter, dá pra gente integrar. Então, por exemplo, dá pra gente fazer o processamento do comissionamento e de repente jogar isso pro RP fazer... De volta para contabilizar. Contabilizar. Legal. Isso. E você acha que dá para pegar também esse mundo que a gente tem do e-commerce? Tô comentando isso porque o e-commerce é uma dificuldade de saber quem tá ganhando ali comissionamento, ficar horas ali fazendo conciliações... o dinheiro ficou nessa plataforma, passou por essa, veio por essa, e cada um vai cobrando um comissionamento. Sim. Você acha que é uma solução para isso ou não? Então, no caso aí, seria mais uma auditoria, né? No caso, né? Daria para colocar, porque, por exemplo, se você tem as regras de como é feito essa divisão. Né, na cadeia, e a gente tem o valor original, daria para a gente colocar isso dentro do sistema e ele fazer esse cálculo. Não teria problema. Mas não seria bem... a ideia, né? A ideia é mais... pegar e fazer cálculos... para fazer a distribuição de comissionamento dentro de uma cadeia de vendedores, né? Dentro da sua equipe de vendas. Muito legal mesmo. Essa ideia. Muito bom. Top, Vicente. Esse é o Vicente, né? Estava com a gente lá no nosso evento e veio trazer um pouquinho aqui do seu serviço, né? Da sua empresa. E agradeço, aproveito para agradecer de novo, né? Foi muito legal a participação dele, trazer para os empresários, né? Que existe produtos aí, né? Que às vezes eles nem sabem que existe, como o Aldiri, por exemplo, que está à disposição deles, né? Às vezes, né? Para eles poderem ter uma visão melhor. Eu estou incentivando muito empresário no protagonismo dele como empresário, né? Eu sempre brinco assim, né? Para eles, né? Quem que assina o balanço, né? Aí eles falam o contador. Eu falo, não, olha lá direito. Quem que assina o balanço? Tem 2 assinaturas, né? O contador e o administrador, né? Sim. Então, eu sempre falo, tá na hora de vocês pegar mesmo sua posição ali, né? De responsabilidade, né? Na contabilidade, né? E a reforma tributária vem trazendo isso, né? Então, ferramentas como essas, eu acredito muito que são ferramentas que, mesmo que o contador tenha as suas, mas ele faz uma gestão interna ali, ele quer monitorar, né? E o empresário, ele pode muito bem também fazer um trabalho, porque não para achar erro do contador, mas ele poder ter tempo hábil de resolver alguma coisa que possa aparecer, né? Porque é interesse dele também nesse sentido. É mais isso que eu falo para os empresários. Não, legal. E aí, nesse sentido, acho que o Aldiri pode ajudar bastante. Inclusive, você falou de que nós estamos planejando para o futuro, né? Com o advento aí da reforma tributária, a gente já está trabalhando no módulo do Aldiri para fazer a parte de avaliação de fornecedores, né? Que legal, cara. Que vai ser um item importante aí com a reforma tributária, porque aí os clientes passam a ser corresponsáveis, né? Pelo recolhimento dos impostos dos seus fornecedores. Então a ideia é dar para os nossos clientes uma visão anterior, né? Anterior da compra, né? Antes dele fazer a contratação com o seu fornecedor, ele poder ver como que está a situação desse fornecedor em relação à parte tributária, né? Em relação à parte de crédito no mercado, né? Como que está a questão de dívida, processos judiciais, para que ele tome uma decisão com mais certeira, né? Antes de fazer a contratação do fornecedor, ou até mesmo, né? Procurar um outro fornecedor que de repente esteja numa situação mais... Você que está assistindo a gente aqui, a reforma tributária vai trazer grandes mudanças, né? E uma delas é que você vai ter que ter um olhar melhor dos seus fornecedores para você tomar os créditos do imposto, senão seu imposto vai ficar mais alto lá na frente, né? A mesma coisa também, né? Os seus clientes vão estar de olho em você também. É legal essa solução da Aldiri. É o da Aldiri mesmo? É do Aldiri, né? Vai ser um módulo. Dentro do Aldiri, né? Sim. É legal ele essa vai solução. usar, por exemplo, as partes... O que o Aldiri já tem forte hoje é a parte de monitoramento de dependência. Então, isso vai ser um dos inputs pro
o novo módulo, né? Além legal. de outros, né? Então você vê, né? Tanto a gente tava falando do empresário ter o protagonismo, né? Sim. Isso encaixa perfeitamente, né? Porque ele vai contratar um fornecedor novo, ele olha, né? Provavelmente, se ele tiver que recontratar um fornecedor que já olhou, ele pode olhar de novo, né? Que pode mudar a situação dele. Exatamente. Né? Isso vai ser importante, né? Assim, isso vai ser um diferencial, além, né, da qualidade, que na verdade, né, a qualidade do serviço que os fornecedores prestam já não é um diferencial, né? Sim. Mas, de repente, essa questão financeira, tributária, passa a ser um diferencial na contratação. Então, isso é uma questão que todo mundo vai ter que ficar esperto, antenado. Muito bom, cara. Muito legal mesmo. Nossa, grandes projetos aí pra vir, hein? Sim. Parabéns pela empresa, parabéns pelos projetos. Obrigado. E eu acho que tem muita coisa legal aí com o público nosso aí, que assiste a gente, para conhecer mais o Aldire e os projetos da Aldire. Muito excelente, cara. Tá, joia. Agora eu queria entrar num ponto que é o tema, né, do nosso evento, o tema do ano, né? Tô levando aqui, passando para os empresários, eu levo algumas coisas. A gente tem feito alguns encontros, né? A gente fez em fevereiro um encontro com alguns empresários também que participaram do evento, alguns que não participaram, mas quiseram conhecer, para a gente conversar um pouco, porque eu acredito muito, Vicente, que esse ano é um ano da virada mesmo. Né? A gente tem a reforma tributária que vai mudar totalmente. E esse ano é um ano que a reforma mesmo diz que é uma preparação, né? Porque o ano que vem imposto já não vai ter. Então, se a pessoa não se preparar esse ano, ele já vai começar dando prejuízo no começo do ano. E além de ser uma virada nesse sentido, né? Para ele poder entender tudo isso que vai mudar, ele vai ter que mudar a mente, ele vai ter que entender o que ele precisa fazer de diferente. Sim. E essa virada vai ser muito importante para o empresário, porque ele não vai mudar só a parte tributária, que muitos acham, isso é coisa do contador, tem que se virar, né? O contador, eu até brinco, né? Já está acostumado, veio social, veio SPED, estamos vivos. O empresário já não estava acostumado com uma mudança que mexesse tanto com ele, né? Vai afetar o bolso dele diretamente. Vai afetar o bolso, se ele não se preparar, se ele não tiver em dia, né? Uma organização financeira para poder fazer para pagar os impostos, ele não vai ser contratado mais, né? Sim. E aí eu venho fazendo esse trabalho e por isso que esse tema é a chave para virada. Eu queria saber de você compartilhar com a gente qual foi a chave para virada aí do Vicente, né? Pode ser na vida pessoal, na vida profissional, né? Na carreira, nos estudos. Fica à sua vontade para falar, né? A chave ou as chaves, né? Porque às vezes a gente tem uma coleção, tem um chaveiro, né? Ou tem uma de chave portas, né? Exato, eu costumo dizer, né? A chave que fez você abrir uma porta que você entrou num ambiente novo, né? Sei. Então, várias vezes a gente faz esse tipo de coisa, né? Vai entrando em ambiente novo e vai conquistando, né, novas salas, né? Sei. Conta pra gente aí um pouquinho do Vicente e as suas chaves. Legal. Então, na minha história, né, tem alguns pontos que marcaram, né? A primeira chave, né, vamos dizer assim, né, ou na verdade a primeira porta, né, que talvez essa mesma chave que eu vou te contar aí em 2, 3 casos abriu, né, talvez seja a mesma chave. Eu quando estava na universidade, né, fazia a São Carlos lá na USP, eu estava no último ano, estava entrando para o último ano de faculdade e eu tive uma depressão, né, por uma série de coisas, né? Excesso de crédito, né? Pressão para terminar, né? Então, uma série de coisas, né? Eu costumo dizer que isso foi, de certa forma, uma oportunidade, né? Eu comecei a entender que, na verdade, por exemplo, esse caso de depressão, que eu acho que é um assunto bastante importante, né? A depressão, ela rodeia, né, o ser humano aí, né? Durante toda a nossa toda a nossa história, né? E eu acho que hoje, com o advento das mídias sociais, isso é uma questão que a gente tem que ficar com bastante antenado, né? Mas por uma série de situações, né? Na época, a minha caixa transbordou, né? Eu falo que quando os problemas não são resolvidos, né? A gente tem uma capacidade de suportar, como se fosse essa taça aqui, né? À medida que você não vai resolvendo, ela vai enchendo. Chega uma hora que ela transborda, e quando ela transborda, você tem aí os sintomas da depressão. Então, imagina o seguinte, eu no último ano de faculdade, né, para me formar, eu não conseguia sair da cama. Eu não tinha energia, né, não tinha vontade para me levantar aí para a faculdade. Mas então, aí que eu acho que é a chave, né? Eu não me deixei
eu não me entreguei à depressão, né? Eu pensei o seguinte, eu tenho duas opções aqui, né? Ou fico aqui, não me formo, né? E sei lá como vai ser, ou eu tenho que tentar entender o que está acontecendo. Porque não é um negócio que, tipo assim, alguém te fala ou você acorda e fala, eu estou com depressão, né? Uhum. É uma série de sintomas que no final você conclui que você está com depressão. E às vezes você não conclui nem sozinho, né? Sim, Você precisa de ajuda, como eu tive, né? Consegue, às vezes, se auto, né, avaliar. Se autoavaliar, é. Mas aí eu tomei a decisão, falei, putz, peraí, eu não sei se até porque eu sou da área de exatas, né? Uhum. Estou acostumado, né, a resolver problemas do dia a dia. Eu falei, pô, isso é um problema, eu preciso entender o que está acontecendo. E aí eu fui atrás. Aí fui atrás de ler, fui atrás de psicólogo, eu tive ajuda. Tem uma tia minha em São Paulo que na época me ajudou bastante, me levou para São Paulo, falei com os psicólogos. Mas principalmente eu comecei a ler, eu comecei a entender e comecei a me analisar, né? E isso foi um negócio bastante marcante para mim, porque isso, na verdade, mudou a forma como eu me relaciono hoje, né? A partir desde então, como eu me relaciono com os problemas, né? Então, isso me deu um poder, né? Me deu uma força de entender que tanto a causa quanto a solução passa pelo mesmo lugar, né? Tá dentro de cada um. Uhum. Então... eu acho que isso é uma mensagem importante, porque eu acho que as pessoas, né, então elas ficam presas no seu dia a dia, né, e assim, uma visão que eu tenho da depressão é como se você estivesse numa caixa fechada e você não soubesse que tem coisas fora da caixa, né, você fica aprisionado naquele mundo, né. Então, assim, isso foi uma virada porque, assim, não existe problema insolúvel, né, que a gente tem que ter é disposição, né, e coragem para enfrentar e ir atrás, né? Então, essa foi, eu acho que a primeira grande... Que legal, hein? Primeira grande virada que eu tive. Você sabe que você falou isso daí quando eu cheguei no 40 anos, né? É recente até, né? Tô com 44, acho, a última vez que eu fiz meu balanço, né, de dias. Meninão. Mas você sabe que eu comecei a me sentir estranho, né, mal e tal. Eu falei, cara, será que né? Esse negócio de crise, né, dos 40 anos, será que alguma coisa aconteceu? Aí comecei a me cobrar muito, né? Aí eu fiz igual você fez. Eu fui começar a procurar na literatura e pesquisar. Pesquisei coisas, assisti alguns vídeos, comprei alguns livros, né? Até livro de monge. Sei. Né, falando sobre a importância dos 40 anos e tal, e eu comecei a me entender um pouco mais, aí falei assim, opa, agora eu tô numa segunda fase da vida, né? Segunda metade da vida, né? Sei. Então vamos encarar dessa forma. Mas é importante quando a gente percebe, né, que tem algo estranho, né? E é difícil, acho que as pessoas perceberem, né? Às vezes a situação que ela se encontra e de repente como conseguir ferramentas para conseguir sair passar. da legal. mensagem. Grande virada. Mas o grande legal disso, assim, que eu vejo, né, eu acho que eu sempre gostei, né, mas eu comecei a me aprofundar muito na questão filosófica, né, eu passo a entender e a gostar bastante também da parte de psicologia, não da psicologia talvez geral, mas da psicologia humana mesmo, né, de como a gente reage, né, de como a gente entende cada situação. E isso, de certa forma, hoje me ajuda não só a mim, mas eu acho que eu consigo entender melhor as pessoas, né? Que eu acho que talvez esse seja um papel, né? Ou um propósito hoje que eu me enxergo, né? Ou seja, eu também ser um facilitador, ou seja, aproveitar tudo isso que eu já absorvi, né? E tentar facilitar isso para as pessoas. Muito legal mesmo. Então, essa foi a primeira virada. A segunda virada, né? Ou a segunda porta aí que eu abri, talvez com a mesma chave, quando eu estava na Itautec, meu primeiro emprego, né? Fiquei lá 11 anos mais ou menos, mas quando eu estava próximo dos 8 anos de empresa, eu comecei a chegar numa situação que eu falei, pô, pra que eu tô levantando para ir trabalhar hoje, né? O que eu vou fazer, né? Começou a me dar uma angústia, né? E assim, puta, não tinha interesse, não tinha vontade, né? Parece que eu tava indo pro abatedor, né? Todo dia. Aquela sofrência. Uma sofrência. O domingo, a final do domingo era aquele, né? A crise do domingo à noite. Assim, você consegue sentir que você gosta ou não do trabalho quando chega o domingo à noite, né? Isso, a crise do domingo à noite, né? Então, para mim, aquilo era um transtorno. Mas aí eu tive um insight muito legal. Eu no metrô indo pro trabalho, e eu tava com aquela angústia, assim, de ter que trabalhar, né? E aí a produtividade estava ruim, né? Você já fica ruim no próprio ambiente que você estava. Me veio eu me fazendo a seguinte pergunta. Eu falei assim, eu olhei assim do lado, falei, quem que tá me
forçando eu ir trabalhar, né? Pô, não tem ninguém, né? Aí eu falei, pô, eu tô indo porque eu quero. Se eu não quiser ir, eu desço na próxima estação e volto. Isso foi uma outra porta que se abriu, né? Eu percebi que, é lógico, né? Você tem toda a pressão financeira, né? Todo mundo precisa do dinheiro. Cuidado, né? Mas, de certa forma, a decisão final era minha, né? Se eu ia para trabalhar ou não, né? Isso mudou uma chave na minha cabeça que eu compreendi o seguinte, falei, eu estou indo lá porque eu quero ir. Uhum. Então, se eu estou indo lá porque eu quero ir, vou fazer o melhor, né? Vou trabalhar e vou dar o meu melhor aqui, né? Isso é muito legal, né? E isso, assim, eu converso com algumas pessoas e talvez muitas passem por isso que eu passei, elas estão passando hoje, né? Pô, que inclusive saco. Quem tá ouvindo a gente aqui. Exatamente. Né? Que saco, amanhã eu tenho que trabalhar, né? Ou, puta, eu tô aqui fazendo uma coisa que eu não gosto, né? Eu acho que a gente tem que ter consciência que a gente está onde está por uma decisão nossa, né? Então, a minha conclusão foi, enquanto eu estiver aqui, vou dar o meu melhor. Legal. Né? E se eu não estou contente aqui, eu vou mudar, né? Pô, eu costumo dizer para os meus filhos, né? Existe 1 milhão de portas, né, na sua vida. Lógico que talvez você não vai conseguir abrir nem 10, né? Mas é importante saber que você tem muitas opções, né? Sim. Porque se você tá com uma porta que você não tá legal, fecha ela e tenta outra, né? Nenhuma mudança é simples. Não. Nada é fácil. Mudar é um negócio complexo. Exige dedicação, exige esforço, mas é possível, né? Mas é fácil. É possível de se fazer. É possível de se fazer. Legal. Então, isso foi muito bacana. Muito bom, cara. Muito legal mesmo em conhecer o Vicente e as chaves que ele virou. E para chegar no final aqui, Vicente, eu queria pedir para você, né? Infelizmente nós estamos chegando no fim. Eu falo, pessoa, chega aqui, dá vontade de falar mais e se deixar a gente fica 2 horas aí conversando. Mas aqui eu queria que você, com toda essa sua experiência, bagagem de profissional também, de vida, né? Sim. Deixasse aí um recado para quem tá assistindo aí, né? Você pode até olhar direto para a câmera aqui e pode deixar uma mensagem para eles, né? Encerrando aqui nosso bate-papo e deixando uma mensagem aí para... Fica à vontade. Legal. Eu acho que assim, de tudo que eu já vivi, né, e que eu procuro deixar para os meus filhos, né, e normalmente para as pessoas que eu converso, que a chave está dentro de você, né, tanto para o bem quanto para o mal, né, você pode escolher, né, se você quer usar o seu poder, né, a sua capacidade para o bem ou para o mal. Então, se a gente pode escolher, que a gente use para o bem, né, e que não existe problema insolúvel, né? Um problema ele pode ser encarado tanto como uma barreira, como uma parede, ou pode ser encarado como uma alavanca, né? Então, a gente não evolui com tapinha nas costas. Muito legal. Isso é fato, né? A gente evolui com os problemas, porque os problemas nos possibilitam tirar lições, né? Se você enfrentar um problema como uma oportunidade e não como um problema, né? Porque, na verdade, no fundo, o problema é uma oportunidade, né? É uma oportunidade que nos é dada para evoluir, né? Então, se eu posso deixar uma mensagem é essa, né? Não encare um problema como uma coisa insolúvel, encare sempre como uma oportunidade, né? Isso vai fazer com que o caminho nosso, né? Que é a nossa vida, né? Na verdade... Eu imagino que a vida é uma estrada, né? Nós estamos caminhando nela, né? A gente entrou num ponto e vamos desembarcar em outro ponto, né? Não sei se aí vai da religião de cada um, né? Para onde nós vamos depois desse ponto, né? E cada um tem, eu acho que tem e deve desenvolver a sua fé, né? Que isso é apoio, né? Mas durante esse caminho nós vamos encontrar pedras, né? E essas pedras são os problemas, são as dificuldades, né? Como reagir a esses problemas é que vai fazer a diferença. Muito legal. Vicente, que aula, hein? Que inspiração. E obrigado. Imagina. Pra mim. Obrigado, cara, você aí pela participação, por ter vindo, por ter se disponibilizado. Sempre quando eu falava, vamos fazer isso, você estava ali, né? Legal. E isso é muito legal. Acho que a gente, né, tem muita coisa ainda para fazer. Sim. E, cara, brigadão mesmo por esse tempo aqui, esse investimento de tempo. Obrigado. E espero que muitas pessoas assistem e se inspirem, né, com a sua mensagem. Obrigado, Saulo. Acho que obrigado aí pela oportunidade. Acho que é importante a gente dividir, né, um pouquinho aí da história, e você está dando essa oportunidade, né? E uma coisa acho que importante, né, do seu evento, né,
que hoje já tenho comigo, né? E você reforçou isso bem, e acho que é importante para quem está nos ouvindo, aquela história, né? Você pode ir rápido sozinho, né? Mas se você for acompanhado, você vai mais longe e vai ser mais agradável, né? Acho que isso que é importante, e é uma mensagem que você trouxe lá no evento, que eu acho que também é bastante importante para quem está nos ouvindo. Muito legal mesmo. Obrigadão. Deus abençoe você. Obrigado a você. Você que está assistindo aí, espero que tenha gostado. Compartilhe, curte, manda para sua equipe, manda para os seus grupos, né? E vamos, né, continuar aí dando essa audiência para nós aí. Deus abençoe vocês e até mais. Tchau, tchau.